Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, geralmente lembramos dos campos de batalha, dos bombardeios e das cidades em ruínas. Mas existiu um outro lado desse conflito, menos visível, mais silencioso e igualmente devastador. Enquanto o mundo observava a guerra armada, uma guerra paralela acontecia dentro de laboratórios, hospitais militares e campos de prisioneiros. Uma guerra travada não com armas convencionais, mas com ciência distorcida. Aquilo que deveria salvar vidas passou a servir à ideologia, ao poder e à necessidade estratégica. Seres humanos foram transformados em cobaias, privados de escolha, dignidade e direitos básicos. E o mais perturbador, muitos dos responsáveis nunca foram punidos, e parte dos dados obtidos acabou sendo usada no pós-guerra. Neste vídeo vamos conhecer os 10 experimentos humanos mais cruéis da Segunda Guerra Mundial. Não para chocar, mas para entender, refletir e garantir que isso nunca mais se repita. Antes de continuar, se você se interessa por histórias reais e pelos lados ocultos da humanidade, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. E deixe sua resposta nos comentários. Você acredita que algum conhecimento científico é válido, independentemente de como foi obtido? Agora vamos em frente. A Unidade 731 foi um dos centros de experimentação humana mais secretos da Segunda Guerra Mundial. Ela operava na região da Manchúria, na China ocupada pelo Japão Imperial, e era apresentada oficialmente como um instituto de pesquisa médica. O projeto foi liderado pelo médico e general Shiro Ishii, que defendia a ideia de que doenças poderiam ser usadas como armas estratégicas tão eficazes quanto bombas e rifles. Prisioneiros de guerra e civis eram utilizados como cobaias humanas, sem qualquer consentimento ou direito. Os experimentos buscavam entender a progressão de doenças, a resistência do corpo humano e formas de disseminação em larga escala. Após o fim da guerra, muitos dos responsáveis pela Unidade 731 não foram julgados. Em troca de imunidade, seus dados foram entregues às potências vencedoras. Um dos episódios mais controversos do pós-guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, médicos ligados ao regime nazista realizaram experimentos de hipotermia em campos de concentração. O objetivo era descobrir quanto tempo o corpo humano conseguiria resistir ao frio extremo, simulando situações enfrentadas por pilotos derrubados no mar ou soldados expostos às baixas temperaturas do inverno europeu. Prisioneiros eram submetidos a ambientes extremamente frios, enquanto suas reações físicas eram observadas e registradas. Não havia consentimento, nem qualquer preocupação real com a sobrevivência das vítimas. Esses testes tinham finalidade militar, mas violavam completamente os princípios básicos da medicina. Ainda hoje, eles são citados como exemplo de como a ciência pode ser usada de forma cruel quando perde seus limites éticos. No campo de concentração de Auschwitz, o médico nazista Josef Mengele ficou conhecido por realizar experimentos voltados principalmente a gêmeos, especialmente crianças. O objetivo declarado era estudar hereditariedade e características genéticas, buscando sustentar a ideologia da chamada pureza racial defendida pelo regime nazista. Gêmeos eram separados do restante dos prisioneiros e usados em testes comparativos, tratados não como pessoas, mas como objetos de pesquisa. Não havia base científica sólida. Os experimentos eram guiados mais por obsessão ideológica do que por ciência real. Mengele nunca foi julgado por seus crimes e conseguiu fugir após a guerra, o que reforça o sentimento de impunidade em torno desses atos. Os experimentos em gêmeos se tornaram um dos símbolos mais conhecidos da desumanização promovida pela pseudociência nazista. Nessa época, prisioneiros foram deliberadamente expostos a doenças infecciosas como tifo, malária e tuberculose. O objetivo desses experimentos era observar como as doenças evoluíam no corpo humano
e testar possíveis vacinas ou tratamentos que pudessem ser usados em soldados no campo de batalha. As vítimas não recebiam informações, nem tinham a opção de recusar a participação. Eram tratadas apenas como meios para alcançar resultados considerados úteis para a guerra. Embora apresentados como pesquisas médicas, esses testes violavam completamente os princípios básicos da ética e do cuidado com a vida humana. Os experimentos com doenças infecciosas mostram como a medicina pode se tornar perigosa quando passa a servir exclusivamente a interesses militares. Alguns cientistas buscaram soluções extremas para lidar com a escassez de suprimentos médicos no campo de batalha. Um desses experimentos tentou avaliar se água do mar ou substâncias alternativas poderiam substituir o sangue ou fluidos corporais em situações emergenciais. Prisioneiros foram usados como cobaias humanas nesses testes, sem consentimento e sem qualquer garantia de segurança. Os experimentos tinham pouca base científica e eram movidos mais pelo desespero da guerra do que por rigor médico. Essas tentativas demonstram como, em contextos extremos, a ciência pode abandonar critérios básicos de segurança e ética. O chamado sangue do mar se tornou mais um exemplo de como soluções apressadas podem gerar consequências humanas irreversíveis. Se até aqui alguma dessas histórias te surpreendeu ou te fez refletir, deixe um like no vídeo e se inscreva. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo histórico e educativo é relevante. E aproveita para comentar. Você acredita que a ciência pode perder seus limites morais em tempos de guerra? Essa é uma pergunta que divide historiadores e filósofos até hoje. Agora seguimos para os experimentos menos conhecidos e igualmente perturbadores. Alguns médicos conduziram experimentos para avaliar os limites físicos do corpo humano diante de ferimentos e dor extrema. O objetivo era entender como soldados reagiriam a lesões em combate e quais métodos poderiam permitir um retorno mais rápido ao campo de batalha. Prisioneiros eram submetidos a situações controladas de trauma físico, sem anestesia adequada e sem qualquer tipo de consentimento. A dor não era um efeito colateral, fazia parte do experimento. Esses testes ignoravam completamente o princípio básico da medicina: preservar a vida e aliviar o sofrimento. Os experimentos de resistência à dor mostram como, em nome da eficiência militar, a ciência pode abandonar totalmente sua função humanitária. Regimes envolvidos no conflito realizaram experimentos com armas químicas diretamente em seres humanos. O objetivo era observar os efeitos dessas substâncias, o tempo de reação do corpo e a eficácia de possíveis medidas de proteção para soldados. Prisioneiros eram expostos a agentes químicos sem qualquer informação ou consentimento, servindo apenas como meios para a coleta de dados. Esses testes contribuíram para o aprimoramento de armamentos, mas representaram uma violação absoluta da ética médica e dos direitos humanos. Os experimentos com armas químicas evidenciam como a ciência, quando submetida à lógica da guerra, pode se transformar em instrumento de destruição. Além do corpo, a mente também se tornou alvo de experimentos durante a guerra. Alguns prisioneiros foram submetidos a isolamento prolongado, privação sensorial e pressão psicológica, com o objetivo de observar como o ser humano reagia à perda total de estímulos, controle e contato social. Não havia preocupação com os efeitos duradouros dessas práticas. A saúde mental dos prisioneiros era ignorada em nome de resultados estratégicos. Os experimentos psicológicos mostram que a crueldade da guerra não se limitou ao físico. Ela também deixou marcas profundas e invisíveis, difíceis de apagar. Nesse tempo, milhares de pessoas foram submetidas à esterilização forçada sem consentimento. Essas práticas se baseavam em ideias de eugenia, usadas para justificar o controle da população por critérios ideológicos e não científicos. Homens e mulheres perderam o direito de decidir sobre o próprio corpo
em nome de uma suposta melhoria social. A esterilização forçada se tornou um dos exemplos mais claros de como a ciência pode ser distorcida quando abandona qualquer compromisso com a dignidade humana. Logo após o fim dessa guerra, parte dos responsáveis por esses experimentos foi levada a julgamento nos julgamentos de Nuremberg. Desses julgamentos surgiu o Código de Nuremberg, um conjunto de princípios criados para impedir que abusos como esses voltassem a acontecer. Entre eles estão o consentimento voluntário, a necessidade de benefícios claros para a sociedade e o direito de interromper um experimento. Essas regras existem porque a humanidade falhou antes. O legado desses experimentos é um alerta permanente. Sem ética, a ciência deixa de ser progresso e se torna violência. Esses experimentos não são apenas páginas sombrias da história. Eles são alertas. A ciência sem ética se transforma em arma. O conhecimento sem humanidade se torna destruição. Lembrar essas histórias é uma forma de honrar as vítimas e garantir que nunca mais a ciência seja usada contra a própria humanidade. Se este vídeo trouxe informações que você nunca tinha ouvido antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Agora quero saber de você, qual desses experimentos mais te chocou e por quê? Ou então, qual outro episódio histórico você acredita que precisa ser contado aqui no canal? Os comentários ajudam o canal a crescer e ajudam a manter viva a memória de quem não pôde contar sua própria história. Até o próximo vídeo!